Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vou estar gravando uma videoaula aí para a gente tá trabalhando amanhã na aula de quinta-feira. E eu vou estar falando um pouquinho desse conceito do pH, né? A gente chegou ali no equilíbrio iônico, e depois no equilíbrio da água, né? H2O. E nesse equilíbrio da água a gente entrou em pH e pOH, que são cálculos matemáticos que a gente faz em uma substância, em uma solução, né, aquosa, para saber se essa substância está ácida ou está básica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, dentro dessas características que levou o cientista Sorensen, né, um cervejeiro lá, a, a trabalhar esse cálculo matemático relacionado com íons, né? Com cátio H+, ou com cátio hidrônio, para determinar se essa solução, e aí teve a escala do pH, para determinar se a solução é ácida ou básica, que influencia, a gente já falou, em muitas, a acidez influencia em muitas questões, principalmente alimentares, né, pessoal? A gente viu lá no livro e sabe que quanto mais ácido for produtos, né, quanto mais ácidos são produtos que a gente consome dentro daqueles produtos, né, naquela tabela, a gente viu lá o quanto que são ácidos, né, são produtos industrializados que a gente consome diariamente, e os produtos básicos alcalinos são aqueles que entram lá, frutas, hortaliças, verduras, né, que teoricamente a gente consome menos, né. Tem uns que são meio amargos, né? Tem um gosto um pouquinho amargo, tem um gosto adstringente, como é o gosto das bases, e aí a gente fica tirando, né? Sempre tirando esses alimentos aí da nossa alimentação diária. Bom, pessoal, então qual que é o conceito do pH, turma? pH, o conceito dele é simples, né? Às vezes a gente erra a questão aí por não saber o conceito. Como que que diz essa palavra pH? É uma palavra que se chama potencial hidrogeniônico, turma. Potencial hidrogeniônico. E essa palavra potencial, ela tem a ver com quantidade. Quando eu falo potencial, tem a ver com quantidade, né? Tem uma potencial, por exemplo, eu vou ter uma potencial chance, né? De, de abrir construir aí um estabelecimento. Tem uma quantidade grande, assim, ó, enorme de acontecer isso. Então, o potencial tem a ver com quantidade. E no caso do pH, essa quantidade é com teor, pessoal. Teor do quê? Teor do cátion H+, ou do cátion hidrônio. Na onde que a gente viu esse cátion H+, e cátion hidrônio? Quando a gente viu o equilíbrio iônico, né? Agora, tem a ver com o quê? Os ácidos e as bases. Por quê, pessoal? Quando a gente mistura um ácido, adiciona um ácido em meio aquoso, né? Ele vai gerar esses cátions H+, ou hidrônio. Lembram? Então, quando a gente, por exemplo, a gente pegar um ácido qualquer, HI, mais a água, ácido diodídrico, a gente vai ter como um cátion hidrônio, ó, H3O+, e mais um ânion qualquer, que no caso aqui vai ser o iodo. Então ele era uma ligação covalente, né? E depois que ele adicionei a água, ele vai me formar ligações iônicas, vai se transformar em íons. Então, de ligação covalente de compartilhamento, ele vai virar íons. Lembraram? Então, isso aí que é ionização, né? Quando a gente trabalha com cátion H+, ou cátion hidrônio. A gente viu lá em ácidos, né? Bem, pessoal, esse P também, então o teor de cátion H+, ou hidrônio que eu tenho ali naquela solução, a concentração, né? Vejam os colchetinhos aqui, ó, que a gente viu em equilíbrio, né? O que altera, o que perturba o equilíbrio é o que? Concentração, os colchetinhos
ou a pressão, a temperatura. Então, a concentração desses cátions, esses íons aí na solução. Bom, esse P também, pessoal, representa dentro aí da matemática, né, numa questão aritmética, quando a gente fala de P na matemática, a gente está falando do colog. O que é esse colog, turma? Colog é o cologaritmo. Colog é o cologaritmo. Cologaritmo, quando para resumir, é a parte negativa, né? A parte negativa do logaritmo. Então, por exemplo, colog de x é igual a menos log de x. Então, o cologaritmo é a parte negativa aí do logaritmo. Então, quando a gente fala de P, do potencial, né? A gente está falando também do colog, ok? Então, são cálculos aritméticos, matemáticos usados que o Sorensen encontrou juntamente com a ionização para calcular o pH, no caso, na época dele, na cervejaria que ele trabalhava, né? Ou ele era dono, não me lembro. Ok, pessoal? Então, para a gente falar, então quer dizer o quê? Se eu tiver o colog de H+, da concentração de H+, que é igual a menos log da concentração do H+, ou do hidrônio. Ok? Então, resumidamente é isso. E como eu falei que P é igual ao colog, a gente fala que o pH é igual a menos log da concentração do cátion hidrônio, ou do H+. Então, as duas é a mesma coisa, como eu já falei para vocês, mas geralmente nas literaturas a gente usa mais o cátion hidrônio, ok? Então, por causa dessa relação matemática do cologaritmo, né? Que é a parte negativa aí do logaritmo, menos o log. Bom, pessoal, para a gente falar um pouquinho do pH, para a gente entender o conceito, a gente tem que ver que se criou uma escala. Essa escala de pH leva em consideração a água destilada a 25 graus Celsius, ou seja, a gente tem uma escala aqui que vai de 0 a 14, né? Por que tem esse número de 0 a 14? Porque a 25 graus Celsius, a água destilada, ela tem o kW dela, que é a constante da água, né? W de water, que a gente estudou, ela é 10 a menos 14. Então, em 25 graus Celsius, pessoal, eu vou ter 10 a menos 7 do hidrogênio, do H+, e 10 a menos 7 do OH-. Por que entra essa parte, pessoal, de OH-? Eu não falei aqui que era só do H+, e do cátion hidrônio. Por que entra? Porque geralmente, pessoal, a gente vai pegar um ácido e vai misturar com água. E na ionização da água, ele vai gerar o quê? Sempre OH- também. Como assim, professor? Se eu pegar o H2O aqui, ó, e separar essas moléculas, como que vai ficar desse lado, ó? O H+, mais o OH-. Ó. Ela era uma molécula molecular ou ligação covalente de compartilhamento de elétrons, e a partir do momento que ela se separou, ela gera um cátion H+, e mais o ânion OH-, que é de uma base, né? Como a gente viu. Então, em 25 graus Celsius, a gente tem esse OH que desprende também da água quando ele faz uma relação água com ácido, né? O HCl ali, o HCl ou outro tipo de ácido que se junta com a água. Sempre em meio aquoso. E em meio aquoso, quando a água se ioniza, ela forma OH-. Por isso que a gente tem essa parte de OH. E a 25 graus Celsius, a água destilada, ela tem 10 a menos 7 de H+, e 10 a menos 7 de OH-. No total dá 10 menos 14. Então, por isso que a gente tem essa escala de 0 a 14. Então, a água, pessoal, geralmente ela vai ser aqui o quê? Ela vai ser neutra, né, turma? Porque ela está bem no meio, ó. Nessa temperatura, ela vai estar bem aqui. Neutra.
Dentro do pH, pessoal, a gente tem 3 meios possíveis, né? 3 meios considerados aí para a gente trabalhar essa escala. A gente tem um meio neutro, como eu já falei para vocês, que é bem no meio, né? Que é considerado a água, porque é meio aquoso. Aqui a gente tem um meio ácido, que eu tenho mais concentração de H+. E aqui eu tenho meio básico ou alcalino, né, pessoal? Alcalino. Que eu tenho mais concentração de OH-, ou seja, de um produto que tem características básicas. Então, turma, toda vez que a gente falar em pH, eu tenho que entender que ela vem de uma equação matemática da concentração ou da quantidade de íons H+ ou hidrônio, que é representado pela letra P. O P também representa o cologaritmo, que é o que? O logaritmo negativo. Então, a gente faz dessa forma, falar, vou calcular o pH. pH menos log e a concentração de H+. A gente sabendo a concentração desse meio, a gente calcula qual que é o pH dessa solução. Ela pode ser ácida ou também pode ser básica, dependendo aí o valor que o resultado que vai dar. Qual vai ter mais concentração. Bom, a gente viu que tem os meio ácido, básico e neutro. E também, pessoal, como que a gente avalia isso aí? A gente está conversando na aula. Através do quê? A gente chama de uma verificação direta, né? Ou de uma verificação indireta, turma. O que é essa verificação direta? É em aparelhos calibrados, né, pessoal? Aferidos, que chamam pH-metros. Então, eles conseguem colocar um eletrodo na solução. Ele introduz um eletrodo numa solução, aqui. E aí, ele dá exatamente qual que é o pH. Então, ali dentro dessa eletrodo, ele tem concentrações de H+, e de OH-. E aí, quando ele mede isso aí, pelo esse cálculo do COLOG, ele consegue falar o valor exato para a gente daquela concentração. Ok? Então, é um meio mais direto, né? Direto é o seu mais correto de dar o valor para vocês. E o meio indireto, através de muitos outros métodos. A gente tem das fitas, né? Onde a gente coloca a fita lá na solução e depois, quando ela modifica de cor, compara na caixinha que tem as cores, né? Lembrando que essa escala tem cores também que definem. No livro tem de vocês. Então, mais para cá, para ácida, ela vai ficar mais vermelha, laranjada, vermelha. Para o lado do básico, mais azul, verde, né? Então, isso é possível ver. No caso do repolho roxo também, né? Que é um indicador natural, beterraba, né? O extrato, algumas rosas vermelhas, né? A gente consegue extrair quando misturado em uma solução, ele troca de coloração e nos mostra aí se ela se é um meio ácido ou básico. A gente já até fez isso em sala, né? Então, pessoal, resumindo, isso daqui, pessoal, quando a gente vai entender o conceito, às vezes, não entendendo isso, a gente pode errar numa questão aí de vestibular, de um simulado, de um Enem. Então, trata-se desse COLOG, né, representado por P, da concentração do cátion H+ ou hidrônio. E aí, dependendo dessa concentração, como é em meio aquoso, a gente tem essa escala de 0 a 14, porque o kW da água a 25 graus Celsius, ela é 10 a menos 14. Então, ficou metade para o cátion e metade para o ânion. Por isso que a água é considerada neutra, né? Vai medir a água aí, ela tem que estar próximo de 7. Tem umas águas aí que a gente compra na água mineral, lá atrás tem um pH, geralmente é 5 e uns pouquinho, né? Mas é a água mineral, que tem sais. Então, ela tem mais... O sal pode ser um pouquinho mais ácido, né? Lembra dos sais? Ele pode ser mais ácido, mais básico. Mas a água destilada, que não tem minerais nenhum, que tenha feito a destilação retirada, ela tem que dar 7, ok? Então, turma, isso aí é só para a gente entender o conceito e do pH e saber como se usa aí nessa escala.
Então, é dessa forma aí que é calculado aí o pH, tá bem? Então, é o menos log da concentração de H+. Ele pode dar abaixo de 7 para ácido, pode dar 7 para neutro, meio neutro, ou pode dar acima de 7, que é um meio básico, alcalino. E lembrando, para nós, né, para a saúde humana, é melhor a gente consumir mais alimentos alcalinos, ó, 0 a 14, é melhor. É melhor porque tira a acidez, o que? A base combater neutraliza o ácido. Se a gente tiver mais ácido, aí facilita a proliferação de doenças, enfim. O nosso corpo fica mais vulnerável aí, principalmente a micro-organismos. Ok, turma, esse é o vídeo de hoje. Todo mundo assista amanhã, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.